Bem, pessoal, hoje vamos ter, então, a aula dos circuitos trifásicos, tá? Então, circuitos trifásicos nada mais é que a união de três fontes senoidais, tá? Então, da maneira que ela for configurada, o sistema for configurado, tá? Você pode ter os sistemas em Y ou delta, conforme nós veremos agora. Então, vamos falar um pouco sobre os conceitos básicos de geração polifásica, né? Quando eu falo geração polifásica, é uma geração com mais de uma fase, né? Vamos falar sobre as sequências de fase, as conexões da carga, podem ser duas, e os tipos, diversos tipos de configuração, né? Fonte e carga, né? Bem, um sistema trifásico, né? Ele é composto, como eu falei, né, por três fontes de tensão separadas no tempo por um terço do ciclo, né? Nós vamos ver uma figura em seguida, isso vai ficar mais claro, né? Por que usar um sistema trifásico e não monofásico, né? Lembrando que o sistema monofásico é o que chega na maioria das nossas casas, né? Apenas uma fase, a fase e o neutro. Para residências em que possui carga acima de 15 quilowatts, o sistema passa a ser trifásico. Chegam três fases e um neutro, né? Não existe sistema bifásico aqui na nossa região, né? Ou é uma fase monofásica ou são três fases trifásicas. Por que, então, transmitir em três fases? Porque você é mais econômico que o sistema monofásico, né? Tem menos perdas e a potência se mantém sempre constante. Para que seja transmitido a longas distâncias, né? A longas distâncias, esse sistema ele amplia, né? A tensão, né? A amplitude da tensão para que as perdas sejam menores, né? No nosso caso, vamos trabalhar com sistemas equilibrados, ou seja, as três cargas iguais, tá? As cargas trifásicas iguais. E também nós vamos trabalhar com um sistema sem impedância de linha. Bem, aqui nós temos um gerador básico, trifásico, né? Onde eu tenho aqui um ímã, aqui o norte e o sul, um ímã girando no sentido anti-horário, uma velocidade ômega, velocidade angular. Aqui nós temos três bobinas, né? Bobina A, bobina B e bobina C. Tá? Na realidade, é um conjunto de bobinas, né? Aqui só para efeito didático, né? Mas essa bobina A tem diversas espiras, a B diversas espiras e a C também, né? Então, veja, gente, para que haja geração de tensão, é necessário que haja um movimento relativo entre o campo e as espiras, né? Nesse caso aqui, o campo gira, né? O que provoca, né, o movimento aqui, se for o caso de uma usina hidrelétrica, né, são o movimento das águas, né, como nós já vimos, né, que vai estar associado a esse eixo aqui desse imã, né? Então, na hora que ele vai girando esse imã aqui, vai cortando as espiras, né, fazendo com que surjam tensões aqui nesses terminais, né, A, B e C, que é o neutro. Então, veja, dessa forma em que ele gira aqui, né, considerando, digamos, o norte vai passar pelo A, né, considerando os terminais sem linha, né, A, B e C, vai passar primeiro pelo A, surge essa tensão, em seguida pelo B, surge essa outra tensão, em seguida pelo C, né, e volta o movimento ao A, B e C sucessivamente. Tá?
Então, esse movimento aqui, esse giro, ele é sempre constante, né? Para que haja uma uniformidade na frequência, né? Deve haver essa uniformidade na frequência, né? No nosso caso aqui, 60 Hz, né? Frequência. Aqui eu tenho dois tipos de sistema, né? Um sistema configurado em Y e um sistema configurado em delta. Qual é a diferença aqui? Primeiramente, vamos explicar por que, de onde surgiram essas tensões aqui. Essas tensões aqui, gente, elas representam a bobina, tá? Então, como a bobina, ela está, na hora que eu enviar esse encontro do ímã com a espira, né, vai haver, então, essa indução de tensão, e então essa bobina se comporta como se fosse uma fonte, né? Então, você vai ter a fonte A, N, em relação ao neutro, a fonte B, N, em relação ao neutro, e a fonte CN, também em relação ao neutro. Então, eu tenho aqui VAN, VBN e VCN, né? Então, o neutro está aqui, ó. Veja que os negativos dessas fontes estão todos conectados ao neutro, né? E aqui nas extremidades, né, eu tenho o A aqui em cima, né, o positivo de VAN, o B no positivo de VBN e o C no positivo de VCN. Já nessa outra configuração, não há o neutro, tá vendo? Nós temos aqui um loop de fontes, né? Veja que o AB, né, o positivo do AB está ligado no negativo do VCA, positivo do VCA no negativo do VBC e o positivo do VBC no negativo de VAB. Então, não há a figura do neutro aqui, né? E aí nós temos essas três tensões de saída aqui. Aqui, gente, essa tensão em cima da fonte, em cima de cada uma dessas fontes, é o que nós chamamos de tensão de fase, né? Então, aqui o VAN, né, tensão de fase, assim como o VBN e o VCN. Tensão de linha é da letrinha em relação a outra letrinha, sem ser o neutro, né? Então, você vai ter tensão de linha VAB, VBC e VCA. São três tensões, tá? Nesse caso aqui, a tensão de linha, digamos, VAB, é diferente da tensão de fase, VAN. Já nesse caso aqui, ó, a tensão de fase, que é a tensão em cima da fonte, ela se iguala à tensão de linha, que é a tensão entre os terminais A e B. Tá? Então, aqui, A e B é diferente de VAN. Tá? VAB é tensão de linha diferente da de fase. Aqui nós temos a coincidência, né? A tensão de linha e de fase são iguais. Certo? Aqui nós temos a corrente de linha, a corrente que vai da fonte até a carga. Aqui também, a corrente de linha, né? Aqui são três correntes de linha. Né? Essa corrente A aqui, e B e C. Assim como aqui também. Corrente A e B, ou e C. Essa corrente de linha aqui, ó, é a mesma corrente que passa pela fonte. Ó. Então, o IA aqui, ó, é a mesma corrente que passa na fonte. Então, nós dizemos aqui que nesse sistema em Y, né, o sistema em Y ou estrela, a corrente de linha é igual à corrente de fase. A corrente que passa na linha, que vai para a carga, é a mesma corrente que passa em cada uma dessas fontes aqui. Já aqui, a corrente de linha, que vai para a carga, é diferente da corrente que passa pela fonte. Tá? Então, nós vemos que a corrente de linha aqui é diferente da corrente de fase. Né? Essa relação nós vamos encontrar logo mais. Eu tenho duas sequências de fase em um sistema trifásico. Eu posso ter a sequência positiva, ou ABC, ou posso ter a sequência negativa, ACB. Na sequência positiva, considere que esses três fasores aqui estão presos nesse eixo, tá? Então, eles giram juntos.
juntinhos aqui, no sentido anti-horário, em uma velocidade ômega. Eu tenho um fasor VAN, aquela tensão de fase, né? VBN, tensão de fase, VCN, tensão de fase. Isso gira, esse conjunto gira preso por esse eixo. Se eu considerar um referencial, digamos, esse ponto aqui, ó, quando eu giro isso aqui, vai passar primeiro VAN, depois vai passar VBN, vai passar VCN. Por isso que é uma sequência ABC. Na sequência negativa, o que ocorre é que há uma inversão de B com C aqui, ó. E na hora que eu tomar o mesmo ponto de referência aqui, girando esse conjunto no sentido anti-horário, vai passar o A, VAN, depois VCN, depois VBN, né, nesse sentido anti-horário. Então, aqui, considerando o VAN como referência, né, o fase zero, né, VBN vai ser menos 120, né, e VCN menos 240 ou mais 120, né, a mesma coisa. Na sequência negativa, considerando ainda VAN como referência, o VCN menos 120 e VBN menos 240 ou mais 120. Tá? Eu posso provar aqui matematicamente que se eu considerar que as tensões estão em equilíbrio, ou seja, os módulos são iguais, né? Porém, há essa defasagem de menos 120 mais 120, né? Se eu fizer a soma desses fasores aqui, né? Manipulando matematicamente, fazendo transformações retangulares para polares, polares para retangulares, no caso, eu vou chegar a um valor zero, ou seja, somando os três vetores, os fasores, eu vou obter zero, na fasor zero, tá? Do lado da carga, eu também posso ter uma conexão Y ou delta, tá? Na conexão Y, se eu considerar as três impedâncias iguais, que é o nosso caso aqui, né, o sistema balanceado, Z1 é igual a Z2, que é igual a Z3. E aí eu recebo da fonte as três fases, A, B e C, e o neutro. Se for uma carga em delta, né, eu recebo as três fases, não recebo o neutro. Tá? Pode ser em casos que eu tenha impedância de linha, que não é o nosso caso aqui, mas se houver impedância de linha, haveria necessidade de eu transformar em algumas situações dessa configuração aqui, I delta para Y, né? Usando essa formulinha aqui, né? Então, ZY seria cada uma dessas impedâncias dividida por 3. Mas não é o nosso caso. Então, aqui é uma outra forma de representar uma carga em estrela, né? O Y, e uma carga em delta. Veja que o Y, gente, vai haver sempre o neutro, né? O neutro está aqui, ó. Que é esse centro aqui da estrela. O neutro está aqui, né? Já uma carga em delta, né? Você tem um loop aqui, não há presença de neutro, né? Apenas as três fases de entrada. Bem, dito isso, eu posso configurar fonte e carga de 4 maneiras diferentes, né? Y, que é esse caso, Y delta, delta Y e delta delta. Então, são 4 combinações possíveis. Então, aqui você tem uma fonte em Y e uma carga também em Y. A fonte aqui está do lado esquerdo, a carga do lado direito. Digamos que seja aqui o poste da Cosernia, as três linhas, os três cabos de energia, né? E aqui você tem um motor elétrico. Você está ligando o motor elétrico à rede elétrica. Aqui, né, nós temos a impedância de linha, que é esse ZL aqui, que fica entre a fonte e a carga, tá? E o Z de neutro também. Mas, como eu falei, não teremos essas impedâncias aqui entre a fonte e a carga, tá?
Então, há uma conexão direta desse Azinho com Azão aqui, ó. O Bzinho com Bzão e o Czinho com Czão. Veja que as letras minúsculas são relacionadas à fonte, as maiúsculas à carga. Então, aqui, gente, é o nosso caso, né? Você não tem impedância de linha, tá? E você tem todas as tensões aqui presentes que estão na carga também. Então, aqui são as três correntes de linha, né? Ó, IA, IB e C. É o que liga a fonte à carga. A tensão de linha AB, né? AB, tensão de linha na fonte, tensão de linha na carga, né? Azão, Bzão. A tensão de fase na fonte, que está em cima da fontezinha, AN, Azinho, Nzinho, e de fase na carga, V, Azão, Nzão. Certo? Veja, gente, que nesse caso aqui, a corrente de linha, como nós comentamos, é igual a de fase, né? Veja que essa corrente aqui, que sai dessa fonte, ó, é a mesma que vai para a linha e a mesma que passa por essa impedância, tá? Então, nós temos que a corrente de linha é igual a de fase. Bem, essa tensão aqui, né? Essa aqui, daqui para cá, V Azinho Bzinho, que é igual a V Azão Bzão, né? Já que esses pontos estão conectados diretamente. É diferente da tensão de fase, como nós já dissemos, né? Sistema estrela. Bem, mas qual é essa relação de tensão de linha de fase? Aí nós vamos usar as leis de Kirchhoff, né? A lei de Kirchhoff aqui das tensões, né? E aí nós temos aqui que VAB, aqui VAB, ó, tensão VAB, vai ser VAN menos VBN, tá? Percorrendo essa malha aqui, AB, BN e AN. Nós já temos os valores de VAN e VBN, né? E aí, manipulando matematicamente, nós chegamos a essa equação aqui, o que diz que a tensão de linha é raiz de 3 vezes a tensão de fase mais 30 graus. Okay? Então, a tensão de linha ela é de módulo maior e também de fase maior também. Ok? Então, veja, gente, se eu considerar tensões de fase VAN 0 grau, VBN menos 120 graus e VCN mais 120 graus, né? Nós podemos obter a tensão VAB, voltando aqui, né? VAB vai ser a tensão de fase vezes raiz de 3 mais 30 graus, né? Logo, VAB vai ser raiz de 3 vezes a tensão de fase, né? Que é VAN, né? E veja que o módulo é maior, né? Do que a tensão de fase, óbvio. Está multiplicando por raiz de 3. E ela está adiantada 30 graus em relação à tensão de fase, né? Então, gente, ó, uma vez obtida a tensão de fase de linha em uma fase apenas, eu posso encontrar as demais, né? Então, VAB, ó, tensão de linha aqui, eu encontrei VAB, eu faço menos 120, eu acho VBC, ó. Eu faço mais 120 e acho VCA, certo? Então, eu encontro, então, as três tensões de linha, só fazendo os rebatimentos, né? Então, VAB aqui é mais 30, menos 120 vai dar menos 90, e daqui mais 120, então você tem mais 120 ou menos 240, né? Tanto faz. Você encontra a VCA. Então, gente, fica muito simples quando eu tenho um sistema YY, porque eu posso obter um sistema monofásico, né? Um circuito monofásico, em que eu tenho a tensão na fonte aplicada diretamente à carga, né?
a impedância de carga. Logo, a corrente que está aqui, né, vai ser essa tensão dividida pela impedância, né, lei de Ohm. De onde é que eu obtive isso aqui? Daqui, ó. Tá vendo? Eu percorri essa malha aqui, ó. Os nêutrons, eles são conectados, tá, gente? Mesmo que não sejam diretamente conectados, eu considerando o sistema equilibrado aqui e aqui, essa tensão vai ser sempre igual a essa, né? E aí eu posso considerar como se virtualmente eles estivessem conectados, tá? Mas geralmente eles vão estar, sim, conectados o neutro com o neutro. Eu posso ter a conexão agora com a fonte em Y, na estrela, e a carga em delta, né? Que pode ser redesenhada dessa forma aqui, tá? Então, eu considerando que as tensões de fase VAN é fase zero, então VBN vai ser menos 120 e VCN, essa tensão aqui, ó, vai ser mais 120, né? Ou menos 240, mesma coisa. A tensão de linha na fonte e na carga, né? Essa é a tensão de fase. A tensão de linha vai ser VAB, VBC, VBC e VCA, né? Para achar VAB, né, como nós vimos, multiplico raiz de 3 vezes a tensão de fase e somo 30 graus. Tá? Considerando que aqui é 0 grau, né, então eu tenho 30 graus. VBC, né, vai ser raiz de 3 vezes a tensão de fase e VCA também raiz de 3 vezes a tensão de fase. Veja que os módulos eles são iguais, né? Se eu encontrei VAB, eu faço menos 120, acho a fase de VBC, e daqui para cá eu faço menos 120, ou mais 120, desculpa, menos 120 mais 120, né? Ou menos 240, tanto faz, né? Eu acho, então, VCA e VBC. Uma vez encontrada a tensão de linha aqui, ó, essa tensão VAB, ó, VAB, eu já tenho automaticamente Vazão Bzão, ó. Essa tensão daqui para cá é a mesma tensão daqui para cá, já que não há impedância de linha, né? Com a tensão Vazão Bzão, né? Eu só divido essa tensão pela impedância e encontro, então, a corrente de fase, né? Corrente de fase na carga. E azão Bzão. Para eu achar IBC e CA, eu faço da mesma forma, né? Menos 120, acho IBC. E mais 120, ICA. Tá? Se eu considero aqui essa tensão VAB, né? Como 30 graus, na hora que eu for dividir pela impedância, a impedância tem um ângulo θ, né? Vai ficar, então, 30 graus menos o ângulo θ aí. Bem, pessoal, mas eu encontrei essas correntes aqui, né? Nesse triângulo. Mas quais são essas correntes A, B e C? Aí eu vou fazer uma pequena manipulaçãozinha matemática para provar isso aqui, ó. Observe que se eu usar a lei de Kirchhoff das correntes aqui no NOA, IA chega, sai IAB e chega ICA. Logo, IA é IAB menos ICA. Então, analisando esse nó aqui, e considerando que ICA é IAB menos 240, né? Então, nós temos que, substituindo ICA aqui, né? IA, eu vou chegar a isso aqui, ó. IA, que é a corrente de linha, vai ser a corrente de fase, IAB, Iazão Bzão, que é essa aqui, ó, multiplicado por raiz de 3, menos 30 graus. Então, fasorialmente, nós temos aqui IAB, né? Considerando IAB 0. Quando eu multiplico por raiz de 3, eu vou encontrar o módulo de IA, que obviamente é maior, né? Que AB, porque eu multiplico por raiz de 3.
Só que ela está atrasada 30 graus, né? Em relação a IAB, né? Então, a tensão de linha, ela é atrasada 30 graus em relação à corrente de fase, né? Bem, encontrado IA, corrente de linha, eu faço menos 120, acho IB, e faço mais 120, acho IC, né? Daqui para cá, acho IC. Então, vamos ao exemplo, né? Nós temos aqui uma fonte de tensão aplicada a uma carga em delta, né? A fonte está em Y, a carga em delta, né? Aqui foi dada a corrente de carga, né? Iazão, Bzão, né? Então, essa corrente aqui, ó, foi dada essa corrente aqui. Eu quero encontrar essas correntes aqui, ó, IA, IB e C. Tá? Isso aqui, algumas referências usam Iazinho e Iazão, né? Corrente que vai de Iazinho para Azão. Aqui Bzinho e Bzão, e Czinho e Czão, tanto faz. Então, se eu tenho IAB, né? Eu tenho a corrente de fase, quero achar de linha, multiplico por raiz de 3 o módulo, né? E eu acho os 3 módulos que são iguais, né? Para achar IA, né, a fase de A, eu faço a fase de AB menos 30 graus, né? Então, 20 menos 30 dá 10, né? Encontrei IA, gente, ó. Com IA, eu faço menos 120, acho IB, e mais 120, acho IC. No caso de uma fonte em delta e uma carga também em delta, né? Sem impedância de linha, né? O que é que nós temos? Se eu considerar que as tensões de linha na fonte, né, são essas aqui, né? Defasadas 120 graus. As tensões de linha na carga são iguais à da fonte, né, gente? Ó, VAB é igual a VAzão, Bzão, né? Assim como VBC é igual a VBzão, Czão. E assim por diante, né? CA é igual a CA aqui também. Se eu tenho a tensão, né, gente, e a impedância, fica simples de obter, então, a corrente na carga, né? IAB, quando eu acho IAB, né, eu faço menos 120, acho IBC, e mais 120 ICA, né? Ou eu posso fazer uso, né, das tensões de linha, né, em cada um desses ramos, né? IBC vai ser VBC dividido por delta, e ICA vai ser VCA dividido por delta, ok? Aqui eu tenho uma carga agora em estrela, né, Y, e uma fonte em delta, né? Novamente aqui, estou considerando a fonte com tensões de linha, né, defasadas 120 graus, uma da outra. Eu tenho novamente que as tensões de linha na fonte são iguais à da carga, né? VAzinho, Bzinho é igual a VAzão, Bzão, VBzinho, Czinho igual a VBzão, Czão, e VCzinho, Azinho igual a Czão, Azão. Com isso, gente, eu tenho então a tensão de linha na fonte, né? Mas eu não tenho a tensão na carga ainda, né? Então, o que é que eu tenho que fazer? Agora, se eu tenho a tensão de linha, digamos VAB, né? Eu posso encontrar a tensão de fase VAN dividindo a de linha por raiz de 3, né? Lembrando que essa tensão Vazinho Bzinho é igual a Vzão Bzão, né? Tensão aqui. E menos 30 graus, né? Isso vem lá daquela primeira equação, né? Tensão de linha é raiz de 3 vezes a de fase mais 30 graus, né? Como eu quero achar a tensão de fase, né? Esse mais 30 que estava aqui passa a menos 30 aqui, né? Tá? Então, de posse da tensão de fase, né, eu divido a tensão de fase pela impedância, eu acho, então, a corrente de fase na carga, que, coincidentemente, é a mesma corrente de linha, né, gente? Ó, corrente aqui é a mesma corrente aqui. Achado IA, faço menos 120, acho IB, e mais 120, acho IC.
Beleza? É isso, gente. Eu vou preparar mais um vídeo sobre exercícios, tá? E um roteiro também, ok?